O que leva um presidente dos Estados Unidos a interferir diretamente em uma guerra e ordenar a morte do líder supremo de outro país? Por que Donald Trump fez isso? Foi uma tentativa de proteger milhões de pessoas de um conflito ainda maior ou apenas vingança pessoal? Essa decisão abalou o equilíbrio do Oriente Médio e levantou perguntas que o mundo inteiro tenta responder. É sobre isso que vou te contar agora, para que você entenda de fato o que está acontecendo. Então, fique até o final e inscreva-se no canal, porque estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos e contamos com você. Antes da guerra, quem foi Ali Khamenei? Para entender essa história e toda a confusão atual envolvendo o Oriente Médio, precisamos voltar bastante no tempo, mais especificamente ao início da vida do homem que motivou a produção do vídeo de hoje. Porque, como costuma acontecer na história, os acontecimentos mais explosivos do presente quase sempre têm raízes profundas no passado. Ali Khamenei nasceu em 19 de abril de 1939, na cidade santa de Mashhad, no nordeste do país. Filho de um clérigo muçulmano xiita de origem modesta, ele cresceu em um ambiente profundamente marcado pela religião, pela tradição e por uma forte consciência da identidade persa. Desde muito cedo, o vocabulário que o cercava não era apenas o da vida cotidiana, mas também o da fé, da resistência e da política religiosa. Mas por quê? Bom, a cidade de Mashhad não é um lugar qualquer dentro do Irã. Ela abriga o santuário do Imam Reza, considerado o local mais sagrado da tradição xiita dentro do país. Todos os anos, milhões de peregrinos atravessam o Irã e até outros países para visitar o santuário e prestar homenagens. Crescer nesse ambiente significava viver constantemente cercado por peregrinações, discursos religiosos, cerimônias e uma atmosfera espiritual muito intensa. Aquela devoção, como já era de se esperar, moldou o jovem Khamenei desde cedo. Ainda adolescente, ele decidiu seguir o caminho tradicional de formação do clero xiita. Primeiro foi estudar teologia no Najaf, no Iraque, um dos centros religiosos mais importantes do mundo islâmico. Depois seguiu para Qom, no Irã, outra cidade que funciona como um verdadeiro coração intelectual do xiismo. Foi ali, nesse ambiente de debates religiosos e políticos intensos, que ele conheceu um clérigo que mudaria completamente o rumo da sua vida. Ruhollah Khomeini. A relação entre os dois se desenvolveu rapidamente. Mais do que uma simples convivência entre estudante e líder religioso, Khamenei passou a absorver profundamente a visão política de Khomeini. Para ele, o Islã não deveria ser visto apenas como uma religião voltada para a espiritualidade individual. Na visão defendida por Khomeini, o Islã deveria também organizar a sociedade e estruturar o próprio Estado. Em outras palavras, religião e governo deveriam caminhar juntos. Dentro dessa lógica, o clero não era apenas um guia espiritual, mas também uma autoridade legítima para governar. E, ao mesmo tempo, o Ocidente era frequentemente retratado como um adversário permanente dessa visão de mundo. Naquele período específico, o Irã era governado pelo Shah Mohammad Reza Pahlavi, que comandava o país com mão de ferro e forte apoio dos Estados Unidos. Seu regime apostava em modernização acelerada, reformas econômicas e aproximação com o Ocidente. Mas esse projeto também vinha acompanhado de forte repressão política. A temida polícia secreta do regime, a SAVAK, monitorava opositores, perseguia dissidentes e mantinha um sistema de vigilância que intimidava qualquer tipo de resistência organizada. Khamenei acabou entrando diretamente nesse confronto político. Ao longo dos anos de ditadura do Shah, ele foi preso diversas vezes, ao todo 6 detenções registradas. Durante esse período, também enfrentou interrogatórios, períodos de exílio e episódios de tortura. Ainda assim, segundo relatos posteriores, ele manteve suas convicções intactas e continuou participando ativamente das redes de oposição religiosa que se formavam contra o regime. Então, em 1979, tudo mudou de forma abrupta. A gigantesca onda de protestos que se espalhou pelo país culminou na chamada Iranian Revolution. O regime do Shah entrou em colapso e Mohammad Reza Pahlavi acabou deixando o país. Enquanto isso, Khomeini retornava do exílio em Paris e era recebido por multidões nas ruas de Teherã.
e com ele, Khamenei também começou a sair das sombras. Até aquele momento, ele ainda era visto como um clérigo de importância intermediária dentro da hierarquia religiosa. Não era um dos grandes nomes do movimento revolucionário, mas estava no lugar certo, ao lado das pessoas certas, no momento exato em que o poder mudava de mãos. Nos anos seguintes, aquela posição, aparentemente discreta, se transformaria em algo muito maior. Porque, embora poucos percebessem naquele instante, Khamenei estava apenas no começo de uma trajetória que acabaria colocando seu nome no centro do poder iraniano por décadas. A Revolução Iraniana até havia triunfado e derrubado o antigo regime. Mas, ao contrário do que muitos imaginavam naquele momento, a vitória não trouxe estabilidade imediata. Muito pelo contrário. Assim que o novo sistema começou a se organizar, as disputas internas explodiram com força total. O país estava profundamente dividido. O então presidente Abolhassan Banisadr entrou em conflito aberto com os clérigos que buscavam consolidar o controle religioso sobre o Estado. As tensões políticas rapidamente deixaram de ser apenas debates ideológicos e começaram a se transformar em confrontos diretos pelo poder. Nesse cenário turbulento, surgiu um dos grupos mais radicais da época, a organização Mujahedin e Khalq, também conhecida como Mujahedin do Povo ou simplesmente MEK. Inicialmente parte do movimento revolucionário contra o Shah, o grupo acabou rompendo com a nova liderança clerical e passou a se posicionar como inimigo declarado do regime recém-criado. O resultado foi uma escalada de violência que mergulhou o país em um clima quase permanente de caos. Bombas explodiam em diferentes pontos de Teherã. Atentados se tornavam cada vez mais frequentes. Funcionários do governo, membros do Partido Republicano Islâmico e integrantes da recém-criada Guarda Revolucionária eram assassinados em série. A capital iraniana vivia dias de tensão constante e muitos analistas da época chegaram a descrever aquele momento como uma espécie de guerra civil não declarada. Era nesse ambiente carregado que Ali Khamenei apareceu na mesquita Abu Zar, em Teherã, numa manhã de sábado, para participar da oração semanal. Ele havia acabado de retornar da frente de combate da guerra entre Irã e Iraque e ocupava uma posição sensível dentro do novo governo. Atuava como representante direto de Ruhollah Khomeini no Conselho Supremo da Defesa Nacional. Em outras palavras, era um dos homens próximos ao centro do poder e, por isso mesmo, um alvo extremamente valioso para qualquer grupo que quisesse desestabilizar o regime. Depois da primeira oração, como era costume, Khamenei permaneceu no local para conversar com os fiéis. Muitas pessoas escreviam perguntas em pequenos pedaços de papel e as entregavam para que ele respondesse ali mesmo, diante da comunidade. Foi nesse momento que um jovem de aparência discreta se aproximou. Ele tinha estatura mediana e cabelos encaracolados. Caminhou até a mesa onde o clérigo estava sentado e colocou sobre ela um gravador de fita com uma pilha de papéis por cima, algo que, à primeira vista, parecia perfeitamente normal naquele tipo de encontro. Então ele pressionou o botão. Por alguns segundos, nada aconteceu, e depois, tudo explodiu. A bomba havia sido cuidadosamente escondida dentro do gravador. A detonação rasgou o púlpito da mesquita, lançou estilhaços pelo ambiente e atingiu Khamenei com violência brutal. O braço direito foi dilacerado, um dos pulmões foi perfurado e suas cordas vocais sofreram danos graves. Segundo registros médicos e relatos posteriores da própria família, o estado dele era tão crítico que os médicos não tinham certeza se ele sobreviveria às primeiras horas após o ataque. Durante dias, a situação permaneceu incerta, enquanto o país acompanhava as notícias vindas do hospital. Mas, definitivamente, aquele ainda não seria o fim da história de Khamenei. De quem foi a autoria desse atentado? Bom, essa discussão foi gigantesca na época e, de certa forma, continua sendo debatida até hoje. A autoria exata do atentado nunca foi completamente consensual entre todos os envolvidos naquele contexto turbulento. Membros da organização Mujahedin e Khalq, o chamado MEK, e pessoas próximas ao grupo levantaram diversas dúvidas sobre quem realmente teria planejado o ataque e executado a operação. Por outro lado, instituições ligadas ao próprio regime iraniano apresentaram versões bem mais diretas sobre o episódio.
O Centro de Documentação da Revolução Islâmica afirmou ter identificado o homem que entregou o gravador-bomba como Massoud Takizadi. Já o site oficial de Ali Khamenei sempre atribuiu a responsabilidade do atentado diretamente à liderança do MEK. Ao longo dos anos, historiadores e analistas continuaram discutindo essas versões. Algumas fontes defendem que o ataque foi, de fato, parte da campanha armada do grupo contra a recém-formada República Islâmica. Outras levantam hipóteses mais complexas envolvendo disputas internas e manipulações políticas. A verdade é que as disputas sobre a autoria se estenderam por décadas. Mas, independentemente de quem tenha apertado o gatilho daquela operação, o impacto político foi gigantesco. E os acontecimentos não pararam por ali. No dia seguinte ao atentado contra Khamenei, em 28 de junho de 1981, uma nova explosão aconteceu em Teherã. Dessa vez, o alvo foi a sede do Partido Republicano Islâmico. Uma poderosa bomba destruiu grande parte do edifício e provocou uma das maiores tragédias políticas da história recente do país. Ao todo, 74 pessoas morreram na explosão. Entre elas estava Mohammad Beheshti, chefe do judiciário e uma das figuras mais influentes do novo regime. Vários ministros, parlamentares e altos funcionários também estavam entre as vítimas. De repente, a jovem República Islâmica parecia estar cercada por inimigos em todas as direções. Enquanto isso, Khamenei lutava para sobreviver. Seu tratamento foi longo e extremamente delicado. Ele passou meses em recuperação, submetido a cirurgias e cuidados médicos intensivos. Apesar dos esforços dos médicos, o braço direito nunca voltou a funcionar plenamente. As lesões também deixaram marcas permanentes em sua voz, consequência dos danos causados às cordas vocais durante a explosão. Mas algo havia mudado naquele momento, ou talvez algo tivesse simplesmente se confirmado dentro dele. Anos depois, em uma rara declaração pessoal sobre aquele episódio, Khamenei recordaria o atentado com um tom quase místico. Senti que Deus me poupava e me reservava para responsabilidades mais pesadas. A frase, repetida diversas vezes ao longo dos anos por apoiadores do regime, ajudou a alimentar uma narrativa poderosa dentro da política iraniana. Porque a sobrevivência de Khamenei não foi tratada apenas como um episódio médico. Ela foi imediatamente politizada e transformada em símbolo. Antes de seguirmos, queremos garantir que você está acompanhando e curtindo o conteúdo até aqui. Escreva nos comentários, quero mais histórias. É rapidinho e assim você ajuda no alcance de nosso vídeo. E ainda poderá ser fixado nos comentários, demonstrando sua presença. E deixe sua opinião sobre o conflito. A construção de um novo líder. A expressão que passou a circular nos círculos do poder naquela época era bastante simbólica. Mártir vivo. A sobrevivência de Ali Khamenei ao atentado havia sido transformada em um elemento poderoso de propaganda política. Em setembro de 1981, ainda em recuperação dos ferimentos graves que quase lhe custaram a vida, Khamenei foi eleito presidente do Irã com impressionantes 95% dos votos. 4 anos depois, em 1985, foi reeleito com 87%. Mas, na prática, a presidência era apenas um degrau dentro da estrutura de poder da República Islâmica. O verdadeiro centro de autoridade continuava nas mãos de Ruhollah Khomeini, o líder da revolução e figura praticamente incontestável dentro do regime. Khamenei compreendeu rapidamente como esse sistema funcionava. Aprendeu a operar dentro dele com cuidado e disciplina, não necessariamente por fraqueza ou submissão, mas por cálculo político. Ele era paciente, estratégico, alguém que parecia sempre pensar no longo prazo. Em vez de confrontar diretamente as estruturas já consolidadas do poder, preferiu fortalecer sua posição lentamente, construindo alianças e aguardando o momento certo. Esse momento chegaria em 3 de junho de 1989, quando Khomeini morreu. A morte do fundador da República Islâmica abriu uma crise imediata de sucessão. Apenas 24 horas depois, numa reunião extraordinária da Assembleia de Especialistas, os líderes religiosos, responsáveis por escolher o novo guia supremo, se reuniram em caráter emergencial.
Após intensos debates e negociações internas, Ali Khamenei foi escolhido como o segundo líder supremo da República Islâmica do Irã. Ele tinha apenas 49 anos. E havia um detalhe importante. Khamenei ainda era considerado um clérigo de nível médio dentro da hierarquia religiosa xiita. Não possuía sequer o título de Grande Ayatollah, normalmente associado às maiores autoridades teológicas do país. A escolha surpreendeu muitos observadores. Ainda assim, uma vez no cargo, ele começou a moldar o sistema ao seu redor. Nos anos seguintes, Khamenei utilizaria a influência crescente do corpo de guardiões da Revolução Islâmica para construir gradualmente o maior aparato de controle político e militar que o Irã já havia conhecido. Esse grupo, originalmente criado para defender os ideais da Revolução, tornou-se um dos pilares centrais de seu poder. Quando o século XXI começou, Khamenei já havia consolidado uma posição praticamente incontestável dentro do regime e sua liderança se tornaria cada vez mais rígida. Durante seu governo, o Irã atravessou momentos decisivos. O país enfrentou os impactos prolongados da guerra contra o Iraque e continuou reconstruindo suas forças militares. Paralelamente, o regime administrou o desenvolvimento de um controverso programa nuclear, conduzido em grande parte sob sigilo e enfrentando décadas de pressão diplomática e sanções internacionais. Ao mesmo tempo, Khamenei supervisionou a expansão de uma vasta rede de influência regional. O Irã passou a apoiar e financiar aliados estratégicos em diferentes partes do Oriente Médio. O Hezbollah no Líbano, o Hamas nos territórios palestinos, os Houthis no Iêmen e diversas milícias xiitas no Iraque. A ideia por trás dessa estratégia era clara: criar uma espécie de cinturão de influência regional que permitisse ao Irã projetar poder além de suas fronteiras e desafiar adversários históricos, como Israel e os Estados Unidos. Mas enquanto o país ampliava sua presença externa, a situação dentro do Irã seguia marcada por fortes tensões sociais. Em 1999, grandes protestos estudantis tomaram as ruas e foram reprimidos com violência pelas forças de segurança. Em 2009, após uma eleição presidencial cercada por acusações de fraude, nasceu o chamado Movimento Verde. Milhões de iranianos foram às ruas contestando o resultado das urnas. A resposta do regime foi dura: detenções em massa, julgamentos acelerados, denúncias de tortura e execuções. Naquele mesmo período, Khamenei apareceu pessoalmente em um sermão de sexta-feira para enquadrar os protestos como parte de uma conspiração estrangeira contra o país. Nos anos seguintes, o padrão se repetiria. Entre 2017 e 2019, novas ondas de protestos eclodiram em várias cidades iranianas, desta vez motivadas principalmente pela crise econômica, pelo desemprego e pela alta do custo de vida. Em 2022, outro episódio incendiaria o país. A morte de Mahsa Amini, uma jovem de apenas 22 anos, detida pela chamada Polícia da Moral por supostamente usar o hijab de forma inadequada, provocou uma explosão de indignação nacional. O levante que se seguiu ficou conhecido pelo slogan Mulher, Vida, Liberdade. Mais uma vez, o regime respondeu com repressão, gás lacrimogênio, balas de borracha, prisões em massa e julgamentos severos. Diversos manifestantes acabaram sendo executados após processos controversos. E a tensão continuaria crescendo. Em janeiro de 2026, uma nova onda de protestos maciços tomou o país. O movimento ficou conhecido como Revolução do Leão e do Sol, referência a um antigo símbolo da história iraniana. Durante semanas, manifestações varreram diversas cidades. A repressão foi brutal. Segundo organizações de direitos humanos iranianos no exílio, mais de 36 mil pessoas teriam sido mortas durante a repressão. O país parecia sangrar diante do mundo. A verdade é que, para muitos iranianos, a legitimidade da República Islâmica já estava profundamente abalada havia anos. As sanções internacionais haviam devastado a economia, reduzindo drasticamente o poder de compra da população. A classe média encolheu, o desemprego cresceu.
Enquanto parte da população enfrentava dificuldades básicas, como filas para comprar pão ou combustível, o corpo de guardiões da Revolução Islâmica administrava um vasto império econômico paralelo, com influência em setores estratégicos da economia iraniana. Ao longo de décadas, foi assim que Ali Khamenei transformou sua posição, inicialmente vista por muitos como frágil, em um dos sistemas de poder mais rígidos e centralizados do Oriente Médio. O caçador é caçado. Em junho de 2025, durante o episódio que ficou conhecido como Guerra dos 12 Dias, um confronto militar de altíssima intensidade entre Israel e o Irã, um plano audacioso chegou a ser discutido nos bastidores: a eliminação do líder supremo iraniano, Ali Khamenei. A proposta teria partido de autoridades israelenses que enxergavam no momento de instabilidade uma oportunidade estratégica. No entanto, segundo relatos divulgados pela Associated Press, com base em fontes não identificadas, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vetou a operação. O temor era claro: um assassinato dessa magnitude poderia desencadear uma escalada regional ainda mais perigosa e imprevisível. Apesar da decisão de barrar o plano naquele momento, o cenário estratégico do Oriente Médio continuava se transformando rapidamente. O Irã enfrentava um período de enfraquecimento significativo. Sua extensa rede de aliados e grupos armados na região havia sofrido golpes severos. O Hezbollah, por exemplo, encontrava-se fragmentado após sucessivas perdas. O Hamas também havia sido atingido por operações devastadoras. Paralelamente, o programa iraniano de mísseis vinha sendo alvo de ataques sistemáticos, comprometendo uma das principais ferramentas de dissuasão militar de Teherã. Nesse contexto de pressão crescente, Ali Khamenei passou a aparecer cada vez menos em público. Observadores internacionais notaram que o líder supremo se tornara extremamente recluso após os eventos da Guerra dos 12 Dias. Relatórios indicavam que ele passava a maior parte do tempo em instalações altamente protegidas. Segundo uma reportagem da Al Jazeera, baseada em fontes familiarizadas com a estrutura de segurança do complexo residencial do líder, o bunker onde ele se abrigava era tão profundo que o elevador levava mais de 5 minutos para alcançar a superfície. Para analistas e serviços de inteligência estrangeiros, esse isolamento tornava qualquer eventual operação cada vez mais difícil. A janela de oportunidade parecia se fechar semana após semana. Ainda assim, a inteligência americana conseguiu identificar algo em comum: uma reunião programada para um sábado pela manhã. O encontro reuniria Khamenei e parte de seu alto comando militar em um único complexo localizado no centro de Teherã. Pela primeira vez em muito tempo, todos os alvos estariam no mesmo lugar. A janela, finalmente, parecia ter se aberto. A morte de Ali Khamenei. Antes que qualquer míssil cruzasse o espaço aéreo iraniano, duas estruturas fundamentais das Forças Armadas dos Estados Unidos entraram em ação: o Comando Cibernético e o Comando Espacial. O objetivo era desorganizar completamente a capacidade de resposta do Irã. Sistemas de comunicação começaram a falhar, redes militares ficaram instáveis, radares que normalmente monitoravam cada movimento nos céus passaram a operar de forma errática. Para quem observava de dentro do sistema defensivo iraniano, era como se os sensores estivessem, pouco a pouco, ficando cegos. Só depois disso vieram os mísseis. Israel iniciou uma ofensiva massiva e coordenada que atingiu alvos em 24 províncias iranianas. Entre os principais pontos atacados estava o complexo residencial do líder supremo. Pouco depois das explosões, colunas de fumaça começaram a subir do local. Imagens de satélite, divulgadas nas horas seguintes, mostrariam o que restava: estruturas destruídas e áreas reduzidas a escombros. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que a operação havia eliminado muitos líderes sêniores do regime. Quase ao mesmo tempo, o presidente americano Donald Trump publicou em sua rede social Truth Social uma mensagem afirmando que Ali Khamenei havia morrido, horas antes de qualquer confirmação oficial.
Enquanto isso, dentro do Irã, a confusão dominava a narrativa pública. As agências de notícias do país insistiram por horas que o líder supremo permanecia inabalável e firme no comando. Mas os acontecimentos nos bastidores apontavam em outra direção. Às 23h57, poucos minutos antes da meia-noite, no horário de Teherã, uma fonte israelense anônima confirmou que o corpo de Khamenei havia sido encontrado sob os escombros do complexo atingido. Uma fotografia teria sido apresentada diretamente a Netanyahu. Enquanto líderes e governos tentavam compreender a dimensão do ocorrido, nas ruas do país começaram a surgir reações muito diferentes entre si. Em cidades como Teherã, Isfahan, Karachi, Kermanshah, Shiraz e Sanandaj, locais que haviam sido palco de fortes protestos populares anos antes, algo inesperado começou a acontecer. Carros buzinavam, pessoas gritavam nas ruas, alguns riam, outros choravam. Era um misto de catarse, incredulidade e alívio acumulado por anos. Em Deloran, uma câmera registrou uma multidão derrubando uma estátua do líder supremo. Já em Shashavor, motoristas transformaram as ruas em uma espécie de celebração improvisada. Mas em Mashhad, cidade natal de Khamenei e lar do venerado Imam Reza Shahini, o cenário era completamente diferente. Ali, apoiadores do regime se reuniram em prantos. Muitos se abraçavam, caíam de joelhos ou batiam no peito em sinal de luto. A televisão estatal transmitia cenas de sofrimento coletivo. Sem querer, porém, também mostrava outra realidade. O silêncio contido de milhões de pessoas que haviam perdido familiares em repressões e massacres ordenados pelo regime ao longo das décadas. A 1h30 da madrugada de 1º de março, o Islamic Republic News Agency finalmente fez o anúncio oficial. O apresentador, visivelmente abalado, interrompeu a leitura do comunicado ao vivo quando confirmou que o Ayatollah havia alcançado o martírio. O governo declarou 40 dias de luto nacional e 7 dias de feriado público. Mas Khamenei não foi o único morto naquela manhã. Nos ataques também morreram sua filha, seu genro Mesbah Badjeri Khani, um neto e uma nora. Sua esposa, Mansouri Khujaste Babazeri, sucumbiria aos ferimentos no dia 2 de março. Além deles, foram mortos o ministro da Defesa, o comandante da Guarda Revolucionária do Irã e o secretário do Conselho de Segurança Nacional. Em poucas horas, praticamente toda a cúpula de um regime havia sido varrida. Tudo em uma única manhã de sábado. Reações. O mundo reagiu como costuma reagir diante da morte de uma figura que concentrou o poder quase absoluto por décadas. Com celebração em alguns lugares, indignação em outros e, para muitos observadores, com aquela sensação inquietante de que o momento irreversível da história havia acabado de acontecer. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump não poupou palavras. Em declarações públicas, descreveu Ali Khamenei como uma das pessoas mais malignas da história. Na América do Sul, o presidente argentino Javier Milei elogiou a operação militar, afirmando que Khamenei havia sido uma das pessoas mais malvadas, violentas e cruéis já vistas na história da humanidade. O governo da Ucrânia também reagiu nas redes sociais com uma frase curta e direta: "Nada supera a morte de um ditador." Mas as reações internacionais estavam longe de ser unânimes. Na Turquia, o presidente Recep Tayyip Erdogan lamentou a morte do líder iraniano. A China, por meio do ministro das Relações Exteriores Wang Yi, classificou o ataque como inaceitável e advertiu que a operação poderia empurrar o Oriente Médio para um abismo perigoso. Já o presidente russo, Vladimir Putin, foi ainda mais direto, chamando o episódio de um assassinato cínico. O governo do Iraque declarou 3 dias de luto oficial. A tensão também se manifestou nas ruas. No Paquistão, protestos explodiram na cidade de Karachi. Manifestantes atacaram o consulado americano e confrontos com as forças de segurança deixaram pelo menos 9 mortos.
Enquanto isso, dentro do próprio Irã, o sistema político tentava reorganizar rapidamente o poder. Um conselho provisório de 3 membros assumiu interinamente as funções de liderança do país, composto pelo presidente da República, pelo chefe do judiciário e por um jurista do Conselho dos Guardiões. A tarefa desse grupo era administrar o país até que a Assembleia dos Especialistas pudesse escolher um novo líder supremo. Do exílio, uma das figuras mais simbólicas da antiga monarquia iraniana também se pronunciou. O príncipe Reza Pahlavi, filho do último Shah do Irã, declarou que a República Islâmica do Irã havia efetivamente chegado ao fim e que o regime seria, nas suas palavras, jogado no lixo da história. Analistas internacionais, no entanto, estavam longe de concordar sobre o que viria a seguir. Alguns acreditam que o vácuo de poder pode abrir espaço para transformações profundas dentro do país, talvez até para uma mudança política significativa após décadas de regime teocrático. Outros ainda são muito mais cautelosos. Para esses observadores, a morte de Khamenei pode ter o efeito oposto: fortalecer ainda mais a guarda revolucionária, que talvez passem a exercer um controle ainda mais rígido sobre o Estado. Consequências e novos conflitos. Como já era esperado por muitos analistas internacionais, o Irã reagiu militarmente. Nesse começo de março de 2026, tem se tornado quase rotina acordar, abrir noticiário e encontrar novas informações sobre ataques e contra-ataques envolvendo consulados, embaixadas e bases militares dos Estados Unidos espalhadas pelo Oriente Médio. Ao mesmo tempo, o próprio território iraniano continua sendo alvo de operações e bombardeios conduzidos pelos militares americanos. No cenário europeu, França e Alemanha também intensificaram exercícios militares nas últimas semanas, num movimento que muitos interpretam como preparação preventiva diante de um possível agravamento da situação. A verdade é que o cenário internacional caminha para um momento cada vez mais instável e, para muita gente, bastante amedrontador, especialmente quando lembramos que o arsenal nuclear não é exclusividade de uma ou duas potências. E é justamente nesse ponto que surge uma pergunta inevitável: existe a possibilidade de tudo isso escalar para uma terceira guerra mundial? A resposta mais honesta é que ninguém sabe ao certo. Em meio a tantas tensões, o que oferece um pequeno alívio, se é que podemos chamar assim, é lembrar que o mundo já atravessou crises extremamente perigosas no passado. Durante a Guerra Fria, na segunda metade do século XX, por exemplo, as superpotências viveram décadas de tensão constante sob a ameaça real de um confronto nuclear. Algo parecido também aconteceu no início das operações militares americanas no Oriente Médio, após os atentados de 11 de setembro. Mesmo assim, é difícil negar que vivemos um período complicado nas relações internacionais. A guerra entre Rússia e Ucrânia continua em andamento. A relação entre China e Taiwan segue marcada por tensões constantes. E agora temos mais um capítulo turbulento se somando à longa lista de disputas geopolíticas que já preocupam o mundo. No fim das contas, o que resta para quem acompanha tudo isso é observar com atenção os próximos capítulos dessa história e, claro, torcer para que a escalada de violência não continue e que esses conflitos encontrem algum caminho para cessar o mais rápido possível. Porque, no cenário atual, cada nova decisão tomada por governos e líderes mundiais pode acabar mudando o rumo da história. Estamos chegando ao final de mais um vídeo. Agora queremos saber a sua opinião. O que você achou da abordagem que trouxemos hoje? Tem alguma visão sobre os conflitos no Oriente Médio? Acredita que essa crise pode se resolver em breve ou acha que ela ainda deve se prolongar? Deixe seu comentário. Vamos gostar muito de ler o que você pensa. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Antes de sair, aproveite para verificar se já está inscrito no canal e se as notificações estão ativadas. Isso é fundamental para continuar acompanhando os próximos conteúdos. E claro, se puder deixar seu gostei, você ajuda muito o nosso trabalho. Nos vemos em um próximo vídeo. Até mais!